A mudança no comportamento, a rotina, a falta de interesse e a falta de respeito são sinais de que o relacionamento do casal não vai bem. Nós conversamos agora com a psicóloga Raquel Pinheiro. A visão feminina de que o sentimento de amor é o sentimento para ser feliz para sempre é simplesmente uma visão de histórias que vemos em filmes. Da mesma forma que os homens acham que o que toda mulher deseja é ser amada, respeitada e cuidada como uma flor. Tudo isso é verdade, mas um casamento perfeito não sobrevive somente de amor, requer grande sacrifício e também muito trabalho. Hoje eu converso com a psicóloga Raquel Pinheiro. Raquel, responde pra gente o que realmente um casamento precisa, um relacionamento precisa para ser feliz. Sabe, Nelly, nós instituímos de alguma forma que o que mantém os relacionamentos de uma forma em si é o amor. O amor faz parte de uma história, faz parte de uma construção. Então não é para que um casamento ele seja consistente ou então que ele dure, não é o amor que vai sustentar. O amor faz parte, né, de vários itens. A gente pode pensar no relacionamento de uma forma consistente, a gente pode listar, lista A e lista B, aquilo que eu gosto em você e aquilo que você pode fazer por mim, ou de alguma forma, aquilo que eu espero de você e aquilo que você jamais vai fazer por mim. Ter essa verdade no relacionamento. Muitas vezes eu estou nesse relacionamento e eu amo você, eu gosto muito dessa parceria, dessa aliança que constitui esse relacionamento, mas tem coisas das quais você faz que para mim são quase que insuportáveis. Então, nesse relacionamento precisa ter uma verdade absoluta, ponto de eu chegar para você, Nelly, e falar: Nelly, isso eu posso mudar por você. E isso eu jamais vou mudar por você, porque isso vai me destituir a pessoa que eu sou. E aí eu só posso chegar até aqui. Mas por que as pessoas se prendem tanto, mesmo sentindo, vendo que a relação não está feliz, que não está bem? É complicado isso, né? Porque na minha percepção, o que é um elo muito forte é a questão da parceria, o quebra de aliança. É muito difícil quebrar essa parceria. Essa parceria faz parte do teu cotidiano, faz parte da história da sua vida. E colocando o que eu já coloquei para você de início, que não é o relacionamento, nesse relacionamento não é o amor que vai segurar, que são vários fatores e que o amor faz parte sim dessa colcha de retalhos, vamos colocar desta forma. O que constitui, o que vai segurar isso? É a forma com que eu vou te tratar, é o respeito, a comunicação acima de tudo. Porque muitas vezes eu posso comunicar várias coisas para você, Nelly, mas eu posso errar no tom que eu estou comunicando isso para você. Automaticamente eu vou te desestruturar. Algumas pessoas colocam da seguinte forma, que mas eu fui uma pessoa verdadeira, eu falei a verdade. Eu preciso entender o que é verdade e o que é falta de educação. Raquel, você falou muito em respeito, mas existem também outros princípios, né, que mantêm o casamento. A minha história de vida, a história de outros relacionamentos que eu trago como experiência para este relacionamento atual, a forma com que nós trabalhamos juntos em casa, a forma com que nós vamos criar os nossos filhos, é uma gama, os nossos objetivos, né? Os nossos objetivos de vida em relação ao futuro, a questão do perdão, porque nem todos os dias, Nelly, eu vou ser feliz. Haverá um dia que eu não vou ser feliz. Será que você vai suportar não me ver feliz? E se essa minha felicidade durar durante 15 dias, um mês, você vai suportar chegar em casa e me ver infeliz? Ou eu falar para você sempre em relação à minha infelicidade? Então o casamento é uma gama de itens, dos quais eu preciso entender que nem todo dia vai ser igual. Aprender isto, que esse sujeito
ele é diferente de mim. Aliás, o mundo é muito plural, né? Sim. De alguma forma, nós caminhamos e aceitamos aquela palavra, o felizes para sempre, e colocamos aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Isso é tão colocado na nossa sociedade que as redes sociais mostram aí muitos casais, né? Algumas pessoas colocando o meu felizes para sempre, que na realidade muitas vezes não é real. Não é real. Mas eu preciso acreditar naquilo. Mas por que acreditar naquilo e por que viver uma relação, às vezes de tantos anos, quando um dos dois não está feliz? É muito difícil sair da nossa área de zona de conforto. Eu só vou mudar, Nelly, quando o meu comportamento me gerar sofrimento. Eu não vou mudar o meu comportamento porque ele te gera sofrimento. E essa é uma realidade difícil de se reconhecer. Então, a partir desse momento, por que as pessoas não se separam? Por que elas ficam até o final? Depende. Muitas pessoas se separam aos 60 anos, a partir do momento que seus filhos já estão criados e elas não têm mais a responsabilidade da casa, dos filhos e tudo mais. Porque os filhos, na verdade, prendem um pouco a relação, é isso que você quer dizer? Depende do meu histórico de vida, naquilo que eu acredito. Eu acredito que os filhos podem manter a relação, posso acreditar que os filhos não vão manter a relação. Eu posso acreditar que esse casamento, ele tem que ter aí um rompimento daqui, eu coloco metas, daqui a 10 anos, daqui a 5, então eu vou de alguma forma tentando manter. Por quê? Porque isso também tem a ver com objetivos. E aí entra o felizes para sempre. Felizes para sempre até eu ter 60 anos. Até que a morte os separe também, porque antigamente, né, quando a gente, não tão antigamente, né, há tempos atrás era isso que a gente ouvia na hora da cerimônia do casamento, né? Que sejam felizes para sempre, que até a morte os separe. E hoje os cerimonialistas já não usam mais, né, essas frases. Porque são frases fortes demais, impactantes né? Demais, né? Como se eu tivesse, a partir daquele momento, em que assinando um documento dizendo que vai ser a propriedade em si, né? Complicado isso, né, Raquel? O casamento, ele é um ritual para mostrar para a sociedade que nós nos pertencemos, nós temos uma aliança, né? Nós somos aí um conjunto, um grupo. A rotina do dia a dia interfere muito na relação? Ela é excelente para o casamento, né? Mesmo? A rotina te traz segurança, a rotina faz você conhecer o outro, aquilo que você pode falar para o outro, aquilo que você pode falar e aquilo que você não pode falar. Existem casais que têm uma música própria, né? É sempre o outro relatando, não faz isso porque isso me machuca. Isso traz muita grosseria, você está me machucando por conta disso. Então existe aquela música própria. Da mesma forma que existe aquela música, né, das pessoas se apelidarem como amor, paixão e assim sucessivamente. Sim. E aí eles vão aí mantendo um relacionamento, nutrindo, né? Mas de qualquer forma, se eu estou nesse casamento de uma forma funcional ou disfuncional, isto é meu, isso não pertence ao outro. Porque nós somos cobrados em relação a isso. Por que você não se separa? Né? As pessoas cobram isso, como se elas pegassem a sua dor, a dor do casal para si, como um incômodo. Raquel, eu queria saber como sentir no dia a dia que esse relacionamento ele está aos poucos se desgastando. Sabe, Nelly, existe uma frase para os casais que eu ouço muito. Você não é mais aquela pessoa com quem eu me casei. Sim. Como se aquela pessoa não fosse mudar com as contingências, né, com os reforçadores do dia a dia, com os estresses. Nós mudamos muito depois que nos casamos. Porque o casamento tem a ver muito, né, com o conto de fadas, com a princesa, com o príncipe, né, com aqueles filhos que virão perfeitos, não vão chorar, não vão incomodar.
Enfim, né, são N coisas das quais, quando nós estamos casando, nós sonhamos. E a nossa realidade não é bem essa, né? A partir do momento que essas expectativas deixam de acontecer e a cobrança passa a ser muito forte, vai existir um desgaste do casamento. Quando eu comunico para você que eu estou infeliz, e quando eu estou comunicando isso numa forma de autorrelato e eu não estou te acusando e você não entende isso, ou você entende e faz de conta que não está entendendo, o relacionamento está demonstrando um bom desgaste. O importar-se com o outro é muito importante. Nelly, se você for ter uma visão, nós nos importamos muito com o outro. Nos importamos com aquilo que nós, com as histórias tristes que vemos na televisão, quando saímos à rua, né, quando lemos um livro. E por que não nos importamos com aquele que nós dividimos a cama? O que as pessoas precisam entender é que casamento não é um contrato de trabalho. Como você precisasse, tivesse por obrigação de ir constituir aquilo de alguma forma. Não é assim que os relacionamentos acontecem. Então, abre-se mão de um monte de coisas pela uma insegurança em relação à vida. É o que acaba que mantendo num casamento. E aí, desta forma, eu deixo de estudar, eu deixo de trabalhar, eu deixo de fazer as coisas que eu gosto para poder viver a vida do outro, como se isso fosse me dar alguma estabilidade. E não vai dar. O que vai te constituir nesse casamento é quem você é, os teus sabores, com as coisas que você gosta de fazer, com a tua profissão. Isso tem a ver com admiração e não com sobrevivência.